Quando você pensa em estoicismo, quais nomes vêm à sua mente? Provavelmente Marco Aurélio, o imperador filósofo, ou Sêneca, o conselheiro de Nero, ou ainda Epiteto, o escravo que se tornou mestre da liberdade interior. Estou certo? Mas a verdade é que antes deles existiram homens que construíram as bases dessa filosofia, homens que criaram uma escola de pensamento que sobreviveu há séculos, atravessou impérios e chegou até nós. E se hoje falamos de estoicismo como uma ferramenta para viver melhor, é porque três nomes mantiveram essa chama acesa: Zenão de Sítio, Cleantes de Assos e Crísipo de Solos, os três primeiros líderes da Estoa. Então, hoje eu quero te convidar a voltar no tempo, caminhar por essa linha histórica e descobrir quem foram esses filósofos. Vamos lá. Vamos começar, obviamente, pelo criador dessa filosofia tão antiga e tão contemporânea. Nossa jornada começa com este mercador nascido em Sítio, na ilha de Chipre, no ano de 334 a.C. Sítio era um porto comercial muito ativo. A cidade comercializava cobre, madeira e produtos artesanais. Era um importante ponto comercial e cultural de passagem entre o Ocidente e o Oriente. Hoje, esta ilha se chama Larnaca, considerado um importante centro turístico e porto comercial situado ao sul da Turquia. Conta-se que Zenão viajava levando sua valiosa mercadoria em seu navio, pigmentos de caramujos. Esses pigmentos eram utilizados para tingir as roupas de luxo da aristocracia, tendo um alto valor de mercado. Zenão pegou uma tempestade inesperada, seu barco naufragou, fazendo com que ele perdesse toda a sua mercadoria, desta forma mudando completamente o rumo da sua vida. Perdido sem nada, chegou a Atenas. E ali, em vez de se desesperar, buscou respostas na filosofia. Em Atenas, ele começou estudando com o filósofo cínico Crates de Tebas, aprendendo a disciplina da simplicidade, do não materialismo e do afastamento das convenções sociais. Depois, conheceu a lógica dos megáricos e o equilíbrio da tradição socrática. Mas ele não queria algo mais. Queria uma filosofia que não fosse apenas teoria, mas prática. Não apenas um discurso bonito, mas um guia para a vida. Foi assim que ele começou a ensinar em um lugar público, no coração de Atenas, na Stoa Poikile, que eram galerias de colunas cobertas com suas paredes decoradas com grandes pinturas, retratando batalhas famosas e cenas históricas de Atenas, localizadas na Ágora, no centro público da cidade. E desse local viria o nome de toda a escola, Estoicismo, de Stoa. Zenão ensinava que a verdadeira felicidade não está na riqueza, na fama ou no prazer, mas na virtude, que o único bem verdadeiro é viver de acordo com a natureza, com razão e com coragem, e que tudo que está fora de nós, fortuna, saúde, elogios, são indiferentes. Seus alunos encontravam nele não apenas um filósofo, mas um exemplo vivo de suas teorias. Um homem que havia perdido tudo e ainda assim encontrou em si mesmo a liberdade que ninguém poderia tirar. Temos em Zenão a prática pura da temperança, coragem, justiça e sabedoria, as quatro virtudes cardeais da filosofia estoica. Após a morte de Zenão, a escola não morreu. Seu sucessor foi Cleantes de Assos, um homem de origem humilde. Sua terra natal, Assos, fazia parte da importante colônia grega na região de Troade, a mesma onde estava Troia. Foi a cidade que abrigou a conhecida escola de filosofia de Aristóteles. Hoje, as ruínas da cidade ficam próximas à moderna cidade de Perrankeio, com grande importância histórica e arqueológica na costa do Mar Egeu, com uma beleza natural exuberante, ruínas antigas e é onde fica o famoso templo de Párteno, da deusa Atena, filha de Zeus. Cleantes era um ex-pugilista, trabalhava à noite carregando água para poder estudar filosofia durante o dia.
Seu esforço era tão grande que ganhou o apelido de Segundo Hércules. Sempre disposto, sempre resistente, nunca reclamava. Cleantes foi o guardião da chama da estoa. Enquanto outros podiam desanimar, ele mostrou que a filosofia não é para privilegiados, mas para quem tinha determinação. Dele nos chegou o famoso Hino a Zeus, um poema que revela sua visão de mundo, um universo ordenado pelo Logos, pela razão divina, onde tudo tem um sentido. Para Cleantes, viver bem era alinhar-se a esta ordem cósmica, aceitar os desígnios da vida com paciência e disciplina. Seu exemplo é inspirador até hoje. Ele nos lembra que o verdadeiro filósofo não é o que fala bonito, mas o que vive com coragem, mesmo diante da adversidade. Se o estoicismo se tornou realmente uma das maiores escolas da filosofia antiga, foi por causa desse homem. Crísipo era um escritor incansável. Nasceu na cidade de Solos, um importante porto entre o Egeu e o Oriente, e um importante centro educacional, considerada a cidade natal de poetas e pensadores. Hoje, suas ruínas ficam próximas à província de Mersin, na Turquia. Disse que escreveu mais de 700 livros. Poucos sobreviveram, mas seu impacto foi tão grande que alguns afirmavam: se não fosse por Crísipo, não haveria estoicismo. E havia verdade nisso. Foi Crísipo quem pegou os ensinamentos de Zenão e Cleantes e construiu um sistema sólido, todo sistematizado, dividindo e definindo bem as três pastas: física, lógica e ética. E dessas três pastas ele se debruçou sobre a lógica estoica, criando um modelo poderoso que rivalizou com a lógica aristotélica. Ele aprofundou a visão física do cosmos como um todo ordenado e racional, e na ética fortaleceu a ideia de que a virtude é suficiente para a felicidade. Crísipo deu ao estoicismo a consistência intelectual que permitiu que, séculos depois, ele fosse adotado por romanos, imperadores e até por nós, no mundo moderno. E aqui está o ponto que considero mais importante. O que Zenão, Cleantes e Crísipo construíram não foi apenas história. Vamos entender isso. A vida que você lê nos escritos de Marco Aurélio ou nas falas de Epiteto já estava presente na Estoa de Atenas. As frases que circulam hoje nas redes sociais, de superação, disciplina e coragem, têm raízes nesses primeiros filósofos. E isso é uma lição para nós. Se queremos realmente viver o estoicismo, não devemos nos contentar apenas com frases prontas. Precisamos compreender a profundidade dessa tradição. Eles nos ensinaram que felicidade não é conforto, mas virtude, que a disciplina é mais forte do que qualquer adversidade, que a razão pode iluminar até mesmo os momentos mais escuros. O estoicismo não nasceu em Roma, nos palácios imperiais. Ele nasceu na Grécia, entre homens simples, estudiosos e perseverantes, que buscavam viver em harmonia com a natureza e com a razão. Zenão, Cleantes e Crísipo foram os pilares de uma filosofia que atravessou os séculos. Sem eles, não teríamos Sêneca, não teríamos Epiteto e não teríamos Marco Aurélio como filósofos que marcaram o tempo. E talvez não tivéssemos essa oportunidade de refletir hoje, juntos, sobre como viver melhor. Então, quando pensar em estoicismo, não se limite às frases famosas que circulam por aí. Volte à raiz, volte à estoa, porque foi lá que tudo começou. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.